Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Então, pessoal, vamos ao nosso curso aqui, Segurança no Desenvolvimento de Software. Vamos ao quarto módulo da quarta aula. É o último módulo de hoje, é um módulo rapidinho também. Utilização de componentes vulneráveis. Com esse módulo que faz o A9 do OWASP, que é justamente utilização de componentes vulneráveis, vai ficar faltando só o A10, que a gente vai ver na aula que vem, junto com vulnerabilidades de aplicações locais, tá? E aplicações mobile também. Então, o módulo 4, o A9, que é a utilização de componentes vulneráveis, é uma vulnerabilidade problemática, algo bastante severo. O que acontece? Vocês sabem, todos nós usamos muitos componentes, bibliotecas, frameworks, enfim, o desenvolvimento de sistemas hoje em dia é feito com muita componentização. Você tem fontes diferentes de componentes, de versões e coisa e tal. Tem verdadeiros sistemas já prontos, como o Webpack, só para fazer o controle desses versionamentos, desses sistemas e coisa e tal. Então, é uma coisa muito comum usar componentes externos feitos por terceiros. E, na verdade, é uma coisa positiva, porque, como eu expliquei para vocês, você ficar recriando a roda cada vez que você desenvolve um sistema, na verdade é ruim. Está arriscado você incluir um erro ali e piorar a situação. Então, o ideal é isso mesmo, usar componentes já prontos. Porém, acontece que às vezes, né, com essa maçãzinha gostosinha, prontinha para a gente usar, tem um bicho lá dentro, ou seja, o componente que a gente está usando tem uma vulnerabilidade, tem uma preocupação qualquer, uma fragilidade qualquer, pode ser até um backdoor proposital, alguém que colocou um backdoor lá para poder justamente explorar sistemas que usassem aquele componente. Então isso é um problema sério, você ter a utilização de componentes vulneráveis, porque como são vulnerabilidades já conhecidas, é muito fácil para um atacante explorar essas vulnerabilidades, certo? Tem até componentes, essa Drupal, Joomla, WordPress, são linguagens muito usadas são frameworks muito usados para se montar sites. Se não me engano, esses três aí são em PHP. E o que acontece é que tem vários componentes para PHP para usar nesse tipo de framework. E é muito comum, ou pelo menos é relativamente comum, haverem backdoors nesses sistemas, hein? Então isso é um exemplo de problema, mas veja, não é um problema relacionado só a PHP, é um problema que pode ter em qualquer linguagem que você usa componentes, usa código de terceiros. Então, por exemplo, no PHP especificamente, deixa eu tirar o meu rosto aqui. No PHP especificamente, um problema que você encontra às vezes é o chamado Web Shell, ou Web Command Shell. O que é isso? É um pequeno código, é pequeno mesmo, gente. O arquivo é poucos kbytes, assim, coisa pequenininha, porém muito poderosa. Ele fornece uma saída na web, então você tem o seu programa em PHP lá, mas se o atacante souber uma URL específica deste componente, ele cai nesse componente, e daqui ele tem uma verdadeira linha de comando. Ele pode fazer tudo, pode ler arquivos, pode alterar, pode derrubar seu servidor, pode baixar o banco de dados, ele pode fazer o que quiser com o seu servidor. E em PHP é relativamente comum ter esse tipo de ataque, porque o PHP tem uma função chamada PHP Shell Exec, o nome da função, e essa função ela permite que o código em PHP execute comandos no sistema operacional. Então pode ler arquivo, salvar arquivo, alterar, pode fazer um monte de coisas. Então, é um caso muito danoso, é um caso muito preocupante esse negócio de Web Shell em PHP. Quem já teve esse problema sabe como é que é um inferno, porque depois que o atacante conseguiu botar o primeiro PHP Shell na sua aplicação, o que ele faz? Imediatamente ele começa a colocar outros PHP Shell para ficar em caso de reserva. Se você descobrir o PHP Shell inicial que ele entrou, ele tira, ele perdeu aquele ali, mas lembra, ele tem agora outros, ele vai em outra URL, ele consegue achar um outro componente também ali maceteado. Às vezes ele usa o mesmo nome do arquivo tradicional para não dar diferença. É muito cheio de truquezinhos para manter esse PHP Shell, e com PHP Shell o atacante faz exatamente o que ele quiser na sua máquina, ele não tem nenhum limite aí. E veja, isso é muito ruim, acontece em PHP, outras linguagens têm também, tá? Tem esse tipo de coisa em outras linguagens também.
A questão toda é, como é que você fica sabendo se você está usando algum componente com uma vulnerabilidade, algum componente com um problema sério de segurança? Bom, a primeira coisa é, no momento de baixar componentes da internet, nunca baixe de sites desconhecidos. Procure sempre um site da empresa que produz aquele componente, um site que você saiba que é confiável, que a origem está correta ali. Porque isso é uma coisa que acontece também, às vezes o componente em si não tem vulnerabilidade, mas alguém pega aquele componente, inclui o backdoor, inclui a vulnerabilidade e coloca ele em outro site alternativo. Se você baixar do site alternativo, você vai ter problemas. Mas além disso, a gente usa milhares de componentes no nosso sistema, muitos deles. E pior, alguns componentes usam outros componentes. Como você vai saber se não tem algum componente vulnerável nessa história toda? Bem, a boa notícia é que você tem sites como, por exemplo, o site do CVE, que é justamente um site que tem a ligação a lista de todas as vulnerabilidades identificadas em sistemas, em componentes, sistemas que tem por aí. Então você pode fazer uma busca aqui, por exemplo, eu vou buscar por Spring, que é um componente em Java, e pronto, ele mostra um monte de coisas aqui, tem CVEs desse ano, aqui, coisa recente, que aponta vulnerabilidade, aí diz aqui qual é a versão que tem essa vulnerabilidade, coisa e tal, diz algumas medidas alternativas aqui, enfim, tem bastante informação aqui. Ainda assim, é preocupante falar assim, poxa, eu vou ter que pegar cada componente do meu site e fazer isso? Pois bem, tem melhores notícias ainda para você. Existem componentes, existem sistemas que fazem isso para você. O que eu mais uso é o Dependency Check, que é da própria OWASP, que ele faz exatamente essa verificação. Ele sai varrendo o seu código, buscando os pacotes e componentes que estão instalados ali, e verificam se esses pacotes têm problemas de vulnerabilidade. Então, deixa eu entrar aqui. Eu vou pegar um código meu aqui. Eu vou pegar esse código meu aqui e vou chamar o Dependency Check. Ele é um programinha em Java. Dependency check.bat. Ele tem um monte de opções aqui, mas na verdade a única opção que você precisa conhecer mesmo é a scan path, tá? Então eu vou botar aqui scan, e o caminho é esse mesmo. Eu estou no diretório do meu programa, ele vai então fazer uma varredura aqui nesse meu diretório. Eu vou interromper aqui a nossa gravação, porque demora um pouquinho, tá, gente? Lembra, são milhares de componentes, milhares de vulnerabilidades. Então, bom, até que foi rápido, eu achei que ia demorar mais. Então, às vezes demora um tempo até ele conseguir fazer toda essa daí, e olha, achou um monte de vulnerabilidade. Esse código meu é código antigo, tá? Coisa que eu fiz em 2014, 2013, então deve ter um monte de vulnerabilidade mesmo. Tá vendo que ele está apontando que, olha só, Angular abaixo de tal versão é vulnerabilidade, jQuery abaixo de tal versão é vulnerabilidade. Então ele apontou um monte de coisa aqui. E se você olhar aqui no diretório que você chamou ele criou um arquivo Dependency Check Report HTML, em que ele coloca as informações aqui de todos os pacotes que têm vulnerabilidade alta, então aponta alguns aqui que são realmente alta vulnerabilidade, outros vulnerabilidade média, coisa e tal. Então assim você consegue ter um controle sobre esses componentes vulneráveis na sua aplicação. Aí tem empresas que colocam isso na linha de deploy do sistema, tem gente que faz periodicamente, mas o importante é justamente você fazer essa verificação para garantir que não tem nenhum componente com vulnerabilidades muito sérias no seu sistema. Se você não está acostumado a fazer isso, eu aconselho que você faça, e você vai ter uma surpresa com a quantidade de coisa vulnerável no seu sistema. Sim, você tem que substituir, tem que atualizar todos esses caras aqui, porque se você deixar dessa forma, são vulnerabilidades já conhecidas, a chance de alguém explorar isso é muito grande.
Isso aqui é um outro front-end para ele. Até tem alguns front-ends para o Dependency Check. Aquele que eu usei é o mais simplesinho de todos, mas tem outros front-ends também para isso. Então, só para completar aqui aquelas informações sobre o OWASP, o A9, essa utilização de componentes vulneráveis, já é vulnerabilidade desde 2010, 2013 teve também. Então é um negócio muito comum, um negócio que não tende a acabar, porque você sabe, sempre vai ter vulnerabilidade, sempre vai ter muito componente, sempre vai ter muita coisa, então a chance de ter um problema desse é muito grande. Ele recomenda aqui algumas ferramentas, tem o Versions também, o Dependency Check, que é da própria WASP, o Retire e tal, tem alguns bancos de dados, enfim. E tem também mais algumas informações aqui que você pode pegar para verificar esse tipo de coisa.